Fala galera, sejam bem-vindos em mais um episódio. Esse é o 10º episódio. Tivemos bolo, sorvete e guaraná, né? Não foi isso? Muito emocionado. Top. Então, ó, se você quiser contribuir, mande pra cá um bolo salgado. Nosso 10º episódio, ficaremos muito felizes e agradecidos. Acho que é bom de fazer uma vaquinha. O que tu acha? Bora fazer uma vaquinha. Vaquinha, colabore com o podcast Ciência e Performance. Mande salgadinho, bolo, sorvete e guaraná. Vamos deixar o Pix pra você aí embaixo da descrição. Vai aparecer aí, vai aparecer. Galera, hoje é um tema sensacional. Todo mundo tem um pouco dessa temática, que é procrastinação. Alguns mais, outros menos. Então, olha o tema, a ciência da procrastinação. Ciência da procrastinação. Então, para você que quer performar melhor em diferentes áreas da sua vida, isso é essencial. Bora começar aqui com uma pergunta que é a base. O que é procrastinação, Moisés? Toma-te. Então vamos pra cima. Galera, a ideia hoje é que a gente tentar trazer, de fato, o que a ciência entende da questão da procrastinação, né? Porque o que a galera acha? Que procrastinar é uma coisa assim, eu preciso fazer algo importante e eu deixo de fazer para fazer outra coisa que não é tão importante. E nem sempre é algo que seja importante. Por exemplo, eu vivo procrastinando de lavar o meu carro. Tem 2 anos que eu não lavo o meu carro. Porque eu não vejo isso como importante. Apesar de levar a esculhambação da Josi toda vez que ela entra no carro, que às vezes acha uma barata, acha umas coisas por lá. Um crocodilo, jacaré. Jacaré, algum bicho de vez em quando ela acha. Coronavírus se originou lá no carro do Moisés. Ele não entra, ele morre quando ele entra. Pode crer. Então a ideia de procrastinar, na verdade, o entendimento está basicamente nisso. Aquilo que você precisa fazer e não faz, para fazer outra coisa. Aquilo que você deixa de fazer por algum motivo de forma intencional. E você deixa de fazer para fazer uma outra coisa. Então, basicamente, procrastinação é isso. E quando a gente fala de procrastinação, a gente basicamente está falando de decisão. A gente decide de forma intencional não fazer aquilo que a gente deveria fazer por algum motivo para fazer algo, sei lá, mais interessante, mais motivante. Muitas vezes não é tão importante, mas traz algum tipo de satisfação, Vicioso, prazer, algo vicioso, né? Prazer, ou então nos deixa ali numa condição de fugir do medo, né? Porque quando a gente entende procrastinação, a gente está entendendo de 2 situações basicamente. A gente fala de motivação e a gente fala de tomada de decisão. Então, sempre vai ser assim. Eu tomo uma decisão porque eu estou motivado a fazer aquilo. Só que, quando a gente fala de procrastinação, a gente entende que é algo que a gente deveria fazer e não faz para fazer algo que não naquele momento, não era tão importante, ou a gente estava mais motivado a fazer aquela determinada coisa, escolher aquela determinada ação. Vou dar um exemplo. Eu deixo de ir para academia para assistir Netflix. Eu estou procrastinando. Eu deixo de lavar meu carro para ir ao cinema, para acordar mais tarde, ou para fazer qualquer outra coisa. Eu deixo de estudar para ficar no celular. Então, eu estou decidindo fazer alguma coisa em detrimento da outra. E procrastinação é uma relação natural. O cérebro, ele inclusive é saudável procrastinar. Economizar energia. Exato. É muito isso, por exemplo, está muito envolvido com deixar de fazer coisas que demandam mais energia, mais complexidade de raciocínio para fazer algo que é fácil e viciante ao mesmo tempo. Perfeito. E aí sempre está nessa relação, né? Porque o cérebro enxerga 2 coisas, Pedro e Odilon. Na verdade, 3 coisas. Ele enxerga o tamanho da recompensa, ele enxerga o tamanho do esforço e ele enxerga também a questão da velocidade da recompensa. Ou seja, porque é mais fácil você comer um bolo de chocolate do que deixar esse bolo de chocolate, não comer o bolo de chocolate para fazer o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico demanda mais esforço. O exercício físico demanda maior tempo para chegar num determinado resultado e não é prazeroso, pô. É a velocidade da recompensa, né? Para tu perceberes o efeito benéfico do exercício, são semanas.
Normalmente você come o bolo, você já tem aquela satisfação. Né? Então, nosso Perfeito. corpo ele reage dessa forma. E o prazer é imediato, né? Na hora que tu tá comendo o bolo, um bolo de chocolate, você tem um prazer ali de forma imediata acusando no teu cérebro. Então, entenda assim, quando a gente fala de motivação, de fazer algo, de tomar uma decisão para fazer uma determinada ação, fazer uma determinada escolha, o cérebro ele sempre vai analisar essas três coisas. A recompensa, o esforço que tu vais fazer e o tempo que tu vais ter para ganhar essa recompensa. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo, Pedro, tu precisas correr uma semana para ganhar R$1.000. Aí eu digo, Pedro, tu precisa correr um ano para ganhar R$1.000. Qual é que tu vai estar mais motivado para fazer? A de menor prazo. Menor esforço, recompensa mais rápida e o tempo de receber essa recompensa também, ela é mais rápida. Então, o cérebro, é engraçado isso, Odilon, porque dentro do cérebro existe uma área, olha só a loucura, né? Dentro do cérebro existe uma área que está relacionada com ele começa a metrificar o valor daquilo que tem para ti. Existe uma área do cérebro, aí vem o sistema límbico, né? A questão também de áreas importantes como neurônios dopaminérgicos e tudo mais. Existe uma área do cérebro que está a todo momento analisando custo e benefício de algo. Todo momento. Quando você vai fazer algo, ele vai sempre analisar isso. A questão da recompensa, o tamanho da recompensa, a questão do esforço que você vai necessitar fazer e o tempo para alcançar aquilo. Por que as pessoas procrastinam tanto fazer exercício físico? Porque, primeiro, elas vão ter que fazer exercício físico para sempre. Elas não vão poder parar. Segundo, o esforço é muito grande. E terceiro, a recompensa ela não é imediata. Ela é tardia, né? A recompensa. Aí a pessoa sempre vai procrastinar o exercício físico. Então, o cérebro ele usa duas áreas importantes para a tomada de decisão. A primeira, essa área do córtex pré-frontal, que é uma área que está ligada com a nossa relação análise reflexiva, ponderações, análise de futuro, reflexões. Então, essa área aqui, ela é uma área que está ligada com tomada de decisão. E a outra área que está ligada com tomada de decisão, porque procrastinação é decisão. Sim ou não? Você toma uma decisão, você intencionalmente deixa de fazer uma coisa para fazer outra. Então, você tem aí uma área do cérebro que é o córtex pré-frontal e uma outra área do cérebro que é o sistema límbico, que está ligado basicamente com as nossas emoções. Então, a gente tem duas situações que nos levam a tomar decisões dentro do cérebro. O córtex pré-frontal e o sistema límbico que está relacionado com a parte emocional. E toda vez que a gente procrastina, de alguma forma, essas duas áreas elas estão agindo. Então, é necessário esse entendimento, porque de uma forma ou de outra, as nossas emoções elas estão agindo diretamente nas nossas tomadas de decisões. E qual seria a ideia por trás de procrastinar algo que seja positivo para a nossa saúde, por exemplo? A questão da saúde? Sim, sempre o cérebro vai analisar essas três coisas. Mesmo sendo algo que eu reconhecidamente saudável para mim, eu procrastino. Perfeito, porque existem algumas situações onde a gente tipifica a situação de procrastinar. Existem tipos de procrastinadores, Perfeito. Vamos dizer assim. Então, existem pessoas que são viciadas no prazer imediato, em detrimento a uma recompensa futura. Tem gente que se viciou. Eu prefiro comer esse chocolate, prefiro, sei lá, ficar na Netflix, eu assistir um desenho, sei lá, fazer qualquer coisa que me gere prazer imediato, em detrimento de fazer algo que me dá uma recompensa futura. Então, tardia, né? Existe um tipo de procrastinador que sempre vai buscar uma recompensa imediata. Se ele vê que aquilo que ele vai fazer não gera recompensa imediata, mesmo que aquilo seja bom para ele, ele não faz. Entendeu? Então, mesmo que aquilo seja bom. Então, é um comportamento. Tem pessoas que são assim. Tipo, eu faço algo que aquilo não é bom para mim, mas gera prazer. Mas eu faço, porque para mim o prazer é mais importante do que qualquer outra coisa.
A gente chama disso de pessoas... eu esqueci o nome que dá pra isso. Hedônias? Não. Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar, depois eu vou falar. Mas são pessoas que buscam sempre o prazer imediato. Em Eu detrimento acho que não é isso, não. Mas Você vai ver com calma. Ver aí no teu celular. a gente pensando, talvez isso daí já até possa ser considerado um hábito, né, dessa pessoa. Já é um hábito, se tornou um hábito. Perfeito. E aí que tá, né? Quando se torna um hábito, que é um grande problema. E tem uma questão interessante. Hedonismo. Muitas pessoas... Hedonismo, Hedonismo, né? Uma pessoa idônea. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não têm a consciência. Sim. Aí tem que tomar um certo cuidado com o que o Pedro falou, porque eu posso ter o conhecimento, mas eu não tenho consciência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tu pegas um profissional da área da saúde que sabe que não deve fumar. Ele tem um conhecimento, mas ele não tem consciência, porque ele não consegue colocar aquilo na prática. Um outro exemplo, tu estás dirigindo e tu sabe que tu não pode beber, por exemplo. Não pode beber, porque senão tu pode bater o carro, matar outra pessoa, enfim. E aí você tem essa ação. Será que é a falta de realmente de consciência? Essa seria uma pergunta interessante. O que vocês acham? Cara, Eu acho que em parte sim. Boa parte se dá por falta da consciência, até mesmo de analisar o comportamento que tu tá tendo. Tem quando foi ontem, eu me dei conta de um desses comportamentos, por exemplo. Passou a semana toda, tava com uma carga grande de produção, de entrega, de vídeos e tudo mais. E teve uma noite que eu dormi meio que mal. Aí eu cheguei na quinta de um atendimento, que eu já faço 5 da manhã e 6, voltei pra casa e falei, cara, agora eu não vou querer trabalhar, tô cansado, tô precisando ver um filme aqui, descansar. Só que eu tinha muita coisa pra fazer e muita coisa que eu já tava precisando entregar. Então, assim, eu acabei procrastinando pro outro dia uma coisa que eu já deveria ter feito, entendeu? Nessas situações, tem algumas estratégias que tu consegue fazer, que é, mesmo nessa situação, tu se esforçar para fazer pelo menos 15 minutos. Tem a regra lá dos 15 minutos. Se você tá comprometido dois, com... né? 2, 5, Se você tá comprometido com alguma coisa, pelo menos você tem que fazer 15 minutos daquilo para ser considerado que tu tá empenhado naquilo, né? Que tu tá de fato se envolvendo com aquilo. E aí tem alguns macetes de tu escrever, tu tem um caderno para escrever ou ficar repetindo. Da ideia de, hoje eu tô muito cansado, por estar muito cansado, eu vou trabalhar apenas 15 minutos nisso que eu tenho que fazer, entendeu? Então, sempre tu ficar ligado nas desculpas que tu se dá para não fazer a coisa que tu precisa fazer, entendeu? Sim. Isso é uma estratégia, por exemplo, de estar ligado nisso. que é um tipo de procrastinador. Depois quando a gente chegar nesse, porque senão a gente adianta muito, né, a informação. Mas existem vários tipos de procrastinadores. Talvez alguns de nós nos encontremos nessa situação quando eu estiver falando. Mas isso de fato é real. Às vezes é falta de consciência, às vezes é negligência mesmo, cara. O hábito, né, mesmo. Às vezes é É. questão do hábito. É um Verdade. cara que não vê, que pode estar prejudicando também alguém, pode estar causando algum acidente. Quantos acidentes a gente vê por aí por pessoas que são negligentes ou falta de consciência mesmo? E acredita que consegue fazer aquilo e não vai ter problema nenhum. E a gente sabe que existe um problema nisso. Então, quando a gente vê as pesquisas falando sobre a direção e alcoolismo, a gente sabe que existe um risco absurdo de acidentes com pequenas doses ingeridas de álcool. Então, às vezes, é falta de consciência, negligência, mas, de fato, é algo que a gente precisa ter cuidado, que traz muito prejuízo aí. Até dos tipos de procrastinação que tem, né? Tu procrastina coisas que tu tem que fazer no teu dia a dia normal, os processos, e procrastina também projetos. Tem até a historinha lá do vídeo da procrastinação, entrando na cabeça de um procrastinador mestre, uma coisa assim, o nome do vídeo do TED Talks. Que ele também fala que a historinha que ele conta é da tese de mestrado dele, alguma coisa assim, que ele foi deixando, chegou no dia antes de entregar, ele fez, entregou e foi um sucesso. Aí todo mundo fica assim batendo palma, ele olha assim, é óbvio que isso é uma mentira, né? Mas seria uma boa história, né? Mas normalmente não dá certo isso.
Né? Então, Com certeza. tem esses tipos de procrastinação também, tem que estar ligado, né? É o que acontece, é sempre assim, sempre a gente vai ver isso. Por isso que é importante entender do cérebro para entender de fato o que acontece no cérebro na hora que a gente está procrastinando. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa vai se envolver em alguma tarefa e ela não percebe a recompensa daquilo. Ou entende que a recompensa está muito longe. E aí, o que acontece com os nossos alunos quando vão fazer prova? Eles estudam um mês antes? Com certeza Quando não. eles vão né? apresentar algum tipo de trabalho na seminário, né, apresentar oralmente, falando, o que eles fazem? Muitas vezes, a maioria absoluta é estudar na hora, em cima da hora, levar um papelzinho. Por quê? Porque muitos deles não conseguem ver uma recompensa nisso. É uma tarefa extremamente dispendiosa, gasta muita energia, porque para o cara pegar um tema, ele vai ter que estudar, vai ter que ler, sentar. vai ter que pesquisar, vai ter que ter horas de estudo. E isso é extremamente desgastante para o cérebro. Sim. Enquanto ele não vê uma recompensa para aquilo, o que isso vai me trazer? A partir do momento que eu estudo, a maioria não consegue ver isso. A maioria não consegue perceber a recompensa que aquilo vai ter. Ou então, tipo, isso aqui só vai servir para mim na hora que eu me formar. Isso aqui só vai ser importante para mim. Ou então, não vê importante. É uma disciplina que ele simplesmente não quer, não faz sentido para ele, mas está ali na grade curricular e ele faz tem que fazer para poder ser aprovado e conseguir o seu diploma. Então, se não vê a recompensa, aí o que acontece? Olha só, o cérebro tá ali. Não, isso não é importante, não precisa fazer agora isso, vai fazer outra coisa, vai participar de outra atividade, vai fazer outra tarefa. Só que vai chegando o dia da atividade, vai chegando o dia da tarefa. Ele vai precisar apresentar esse trabalho. Aí o que começa a aparecer? Uma motivação. Se tu não estudar, tu vai passar vergonha. Se tu não estudar, tu vai tirar zero. Se tu não estudar, as pessoas vão rir de ti. Aí ele automaticamente já cria um processo motivador dentro do cérebro dele. Então eu vou ter que dar o jeito para estudar. Mesmo assim tem uns que não estudam, né? Sim. Mesmo assim tem uns que não estudam. Ou seja, nada motiva esse cara para fazer algo que vá trazer algum benefício para ele. E aí acontece o que alguns neurocientistas falam de automotivação. Ele encontra o processo de automotivação que faz com que ele se dedique o mínimo possível ali para fazer aquela determinada tarefa. Então tudo isso é de fato uma coisa que precisa ser entendida. Tudo depende de motivação. Tudo. Então, recompensa. Quando tu pensas numa recompensa, tu pensas numa... O que faz a gente estar aqui hoje? Já imaginou? Existe um motivo pra gente estar aqui hoje. A gente poderia não estar gravando, poderia estar fazendo outra coisa. Não é é uma recompensa imediata? Não, com certeza não. Mas existe um motivador que nos faz estar aqui. Sim. É busca de autoridade, é busca de reconhecimento, é busca de... Querer compartilhar entre a Compartilhar, gente, né? compartilhar, de gostar, Conversar. de transformar a vida das pessoas. Ajudar as porque- pessoas a de ajudar as compartilhar, pessoas. perfeito. Então existe um motivador. A recompensa de alguém a gente pode perceber quando alguém publica assim, tô treinando e tô ouvindo o podcast do Ciência e Performance. Pode ver se tu não sente uma satisfação, se tu não sente uma alegria, se tu não sente como dever cumprido. Pô, a gente gastou um tempo para gravar isso, esforço, dedicou, estudou, porque a gente estuda para vir para cá, e alguém está se beneficiando disso. Existe uma recompensa nesse processo. E é por isso que a gente continua aqui. Então, o cérebro ele sempre vai analisar isso. Custo-benefício. Existe recompensa? A recompensa está bem clara? Quanto tempo eu vou precisar gastar para ter essa recompensa? E segundo, quanto esforço eu vou ter para ter essa recompensa? Mas sempre está ligado com isso, entendeu? Vocês falando aqui, eu lembrei de uma história, porque sabe aquela historinha de ficar empurrando com a barriga? Quem é que faz isso? É o procrastinador. O cara fica empurrando. E sabe por quê? Quando é algo muito complexo, o que a gente pensa? Vou fazer depois, o Moisés deu exemplo. Então, por exemplo, tu tens, sei lá, que defender o teu mestrado, o teu doutorado. Tu tem 2 a 4 anos, aí tu fica, não, depois eu faço, depois eu faço. Né? Depois eu faço. Nossa, 4 anos. Aí o que tu vais fazer? Não, eu vou fazer essa tarefa porque ela é mais básica, mais simples. Tu vai poupar essa energia. E aí vai chegar um momento que vai se aproximar, como Moisés falou. Aí começa a bater o desespero. Aí tu começas a visualizar mais essa recompensa. Só que isso é um grande problema. Porque tu estava o tempo todo procrastinando e tu começa a perder tempo.
tu começa a perder prazo, tu não vais apresentar bem, como o Pedro deu exemplo, o cara, né? Isso acontece com grande parcela da população mundial. E lendo Napoleão Hill, ele tem uma técnica que eu acho super interessante, que ele escreveu no livro dele. Quando você pensa em alguma coisa que você está ali, né, segurando, procrastinando, qual é a palavrinha que tem que vir na cabeça? Faça isso agora. Sim. Aí você repete, faça isso agora. Aí você repete, né? Faça isso agora, justamente para tentar motivar. Perfeito. Né, Moisés? Existem umas estratégias de motivação. Uma delas é você precisa fazer uma coisa muito importante, que aquilo vai gerar para você grandes resultados e que está diretamente ligado com o teu crescimento profissional, teus sonhos, os teus objetivos, né, de vida. E uma técnica que, inclusive, é uma técnica que está ligada com produção de dopamina nas áreas de neurônios dopaminérgicos, né? Sistema límbico, área tegmentar ventral, que também está ligado com essa produção de dopamina. É você visualizar, se visualizando, vivendo aquela situação. Todo dia acordando e visualizando. Isso não é nada de achismo. Existe uma relação direta, porque o cérebro ele não consegue identificar o real do imaginário. Então, na hora que você treina essa visualização, eu até falei já isso, né? Quando você treina essa visualização, você consegue disponibilizar uma relação ali de dopamina no cérebro. Isso gera uma motivação para que você faça aquilo muitas vezes sem vontade de fazer. Então, existem técnicas que vão estar te ajudando a diminuir a procrastinação. Você, por exemplo, ser organizado, ser planejado, você conseguir ter uma agenda, que a gente já falou sobre planejamento e organização. Toda pessoa não planejada, ela é um procrastinador. Vou repetir, para ficar bem gravado. Toda pessoa não planejada, ela é um procrastinador. Porque uma das características de não ser procrastinador é você ter a clareza daquilo que você precisa fazer. Planejamento e organização. Planejamento e organização. Inclusive, tem aí um podcast falando só sobre isso. Entendeu? Então, depois a gente vai falar aqui sobre estratégias de como a gente pode eliminar ou diminuir. Eliminar não, porque isso é quase que impossível. Mas diminuir a procrastinação. Ou seja, eu preciso fazer aquilo que é importante e eu vou fazer. Acabou. Em detrimento daquilo que não é. Então, e é um trabalho de vigilância contínua, né, Moisés? Que até mesmo quem se avalia constantemente pode ter problema ainda com a procrastinação. Porque tu tens que estar sempre atento. Porque existem várias distrações, né? Se eu tô aqui, pô, é muito normal, cara. Tu tá aqui fazendo uma coisa no computador, aí solta uma iluminação aqui do vídeo. Aí o que tu faz? Já pega aqui, já baixa a 15, 20 minutos. Pra tu voltar no foco de novo pra cá, vai demorar mais uns 3, 5 minutos. Aí tu tá aqui, aí toca de novo. Então, tu tens que saber o que tá te distraindo. Porque para eliminar a procrastinação, tu precisa eliminar as distrações, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está fazendo aí uma volta, né, daquilo que é importante identificar para que a gente diminua essa relação da procrastinação. Mas, de fato, a organização é um fator fundamental para isso. Que seria aqui a próxima pergunta, né? Por que nós procrastinamos, né? Por que nós fazemos esse ato de procrastinar? Por quê? Então, olha só. A gente tem aí a questão que eu falei para vocês, recompensa, o tempo da recompensa e o esforço. Então, o que faz a gente procrastinar? Quando a gente não tem a clareza da recompensa. Quando a gente entende que o esforço é muito grande para alcançar aquilo e quando a recompensa está muito distante. Muito distante, né? É a questão do doutorado. Escrever um doutorado é fazer uma pesquisa é fácil? Escrever um doutorado é fácil? Uma das ações mais dispendiosas de energia é escrever. Gasta muita energia. E pensa numa coisa que tu gosta de procrastinar. Então, para tu escrever o teu doutorado, tu tens que ter muito foco naquilo. Tens que entender muito bem o que tu queres. Porque é muito fácil de procrastinar. Por quê? A recompensa não é imediata. O tempo para receber essa recompensa é muito grande e o esforço é muito alto. Então, 3 fatores fazem com que as pessoas procrastinem. Basicamente, claro que existem outros, tá? Mas basicamente, a recompensa não está bem clara. O esforço que tu fazes é muito grande para alcançar essa recompensa. E o tempo para você
a ter essa recompensa também é grande. Só que existe um outro fator, que aí vem a questão do medo, de você entender que não é capaz de alcançar aquele determinado fator, aquele determinado objetivo. Então, se eu não sou capaz, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, mas se eu não sou capaz, eu vou deixar isso para depois, eu vou me preparar mais, eu vou fazer isso, aquele cara perfeccionista, né? Aquele cara que tem medo de crítica. Então, eu não vou entrar nessa seara aqui, senão a gente vai ficar muito grande aqui, né, nesse processo. Depois a gente pode gravar outro podcast falando sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem o cara que tem a recompensa, não tem bem claro, o tempo muito grande, o esforço muito grande. Então, isso faz com que a pessoa... E o medo, né, entender que não é capaz de entender que não é capaz de atingir aquele objetivo. Isso são fatores. Existem outros, mas esses são fatores centrais aí. A maioria tem um desses situações ligadas à procrastinação, entendeu? E é importante deixar claro que todo mundo procrastina. Alguns mais, outros menos. Mesmo a pessoa que trabalha com performance humana, a pessoa que é um coach de desenvolvimento pessoal, ele vai procrastinar. É da natureza humana. Cérebro. O problema é o excesso, é aquela pessoa que fica protelando tudo. Vai sempre empurrando. Esse é o problema. Você tem tarefas que devem ser cumpridas e você não sabe priorizar. Perfeito. Então, esse seria um grande erro. Vocês percebem que com o home office a galera começou a procrastinar mais também no seu dia a dia, passando mais tempo em casa? Será que tem alguma relação com ter mais pontos de distração? Tem, cara. O ambiente... Tipo, de ter um ambiente né? menos controlado, né? Perfeito. O ambiente é um fator fundamental para gerar procrastinação. Então, dentro da tua casa tem muita coisa que te distrai, filho, celular... TV ligada. Uma televisão ligada arrebenta, vizinho, o cara liga um som, entendeu? Barulho de obra. É muito ruim isso, velho. Porque aqui, por exemplo, a gente tá na clínica. Quando é que pode ter barulho de obra aqui? Só a partir das 9 horas da noite. Lá é o contrário. Se tu tá na tua casa, no teu apartamento... É horário comercial. É horário de 8 às 18. Se o cara tiver montando um novo apartamento em cima de ti, já era. O cara vai ficar de 8 às 18 buzinando no teu ouvido... Aquele negócio lá, como é o nome? Furadeira, martelo, é batida. Eu fiquei 2 meses, velho, com esse problema. É terrível. 2 meses, tem que ficar mais. E eu passei por isso na época do pico da pandemia, que nós tínhamos que ministrar aula, né, online. Cara, era o tempo todo barulho, eu não conseguia ministrar aula, eu não conseguia me concentrar. Então é difícil, realmente. Então tem algumas pessoas que falavam assim, Odilon, mas você está trabalhando de home office, é mais fácil. Não é mais fácil, por conta do ambiente. Dificulta muito o ambiente que tu não está acostumado, tu não está aclimatado, é barulho, tem distratores, pessoas que vão ali te distrair, é vizinho gritando, é cachorro latindo, é um inferno, meu amigo. Até o cachorro incomodava, ele só latia quando eu estava ministrando aula, eu até filmei uma vez aquele cachorro. Olha que eu adoro cachorro, mas não deu certo, eu adoro animal. Eles que não gostam de ti, né? De vez em quando alguns me mordem. Então, cara, sabe uma coisa que também faz tu procrastinar pra caramba, velho? O estresse. O estresse? Mas por estar estressado ou por ser algo estressante? Por estar estressado. Tipo, você muito estressado, sem gerenciar o estresse... Gasta mais energia, só por aí, né? Você tem um gasto de energia muito grande, né, mental... E existe uma relação direta entre existe uma conversa, né, entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Então, quando tu tá muito estressado, é como se você diminuísse essa relação entre essa conversa e como se você bloqueasse o córtex pré-frontal para analisar situações onde você precisa tomar melhores decisões. E quando tu tá muito desgastado emocionalmente, tu tende a ficar muito mais preguiçoso. Aquelas atividades que precisam de muito mais energia, tu tende a protelar, deixar isso para depois. Então o estresse, a gente pode depois falar sobre isso em um dos nossos podcasts, inteligência emocional, estresse, problema do estresse, é uma relação muito forte. Então o estresse também é uma das causas de procrastinação, entendeu? Muito forte. E o feedback com a ansiedade, por exemplo? Porque eu percebo que é possível, de tanto tu procrastinar, tu se desenvolver mais a tua ansiedade. Ao ponto de tá se criticando frequentemente porque tu percebe que tu tá procrastinando, entendeu? Sim. E foi aquela história que a gente tava conversando no carro, de passar
a se criticar muito com frequência, ao invés de trabalhar um pouco mais a gratidão das tuas ações, Sim, pelo cara. que tu tá fazendo, o reconhecimento das tuas ações e tudo mais. Que Então ainda deve ter um feedback com ansiedade aí, né? Sim, o que acontece na maioria das vezes, o procrastinador, quando ele tem muita consciência do que precisa fazer e não faz, aí vem Você é um outro procrastinador, o né? medo do que pode acontecer no futuro. Entendeu? Tipo, cara, eu preciso fazer isso e não Eu consigo. não consigo. Eu deveria estar fazendo isso e não consigo. Aí começa a surgir Não a ansiedade. pode crer. Entendeu? O cara começa a ficar com medo do que pode acontecer no futuro, ele não consegue realizar as ações e quanto mais ansioso ele fica, mais, né, aumenta o nível de estresse e mais ele tem a tendência de ser procrastinador. E com maior dificuldade ele tem de dormir. É só uma bola de neve, né? Uma que bola vai de neve. E aumentando. quando ele não dorme direito, porque uma das causas da procrastinação é o sono de má qualidade ou você dormir pouco. Então, quando não dorme direito, aí você vai entrar num ciclo, velho, que muitas vezes só vai conseguir sair com uma psicoterapia. Foda, Eu né? com um tratamento, com um psiquiatra. Então, é importante, por isso que é importante a pessoa diagnosticar logo o problema. Na hora, ou então antes que a bomba exploda. Porque vai ter um momento que o cara não aguenta, o estresse é muito grande, a ansiedade é muito grande, aí vem transtorno de ansiedade, vem depressão, Pânico. vem pânico, e o cara parou, aí ele já não consegue mais fazer Fica nada. paralisado, Já né? era, aí ele vai precisar entrar no tratamento. Por isso é importante de você analisar logo no início os problemas que você não está conseguindo resolver. Se você não está conseguindo resolver, vai ser precisar procurar ajuda. Tu acha que é importante a pessoa primeiro se reconhecer qual é o tipo de procrastinador que ele é para atuar em cima disso? Cara, eu penso que ele precisa analisar o quão de problema está trazendo para ele o fato de ele ser procrastinador. Esse é o primeiro ponto. É um ponto importante. De É ele consciência, criar né? consciência, né? Perfeito, de criar consciência. Eu sofria muito disso. Eu sofria muito de não conseguir fazer algo que eu sabia que era importante eu fazer e não fazia. Aí vinha autoculpa, autocrítica, autopunição, Sim. aumento de estresse, aumento de ansiedade. Eu não conseguia dormir direito. Era uma coisa absurda. Então, isso é ruim. Se você não diagnosticar no início, se você continuar, inclusive, empurrando com a barriga esses problemas, vai ter um momento que você vai estar num auge muito grande de estresse, de ansiedade, que você vai precisar de tratamento para isso, entendeu? Inclusive a pessoa tem... Pode falar, Odilon. Tu vai falar. Não, só ia falar que é interessante porque é um efeito cascata, isso que o Moisés falou, né? Arrebenta aí outras áreas, outros domínios da tua vida, não tem jeito. Afetou tudo. O que eu ia complementar é que muitas vezes isso acontece também porque a pessoa coloca muito para fazer só em um dia, por exemplo, né? Muita coisa, Muita né? coisa, não consegue definir bem o objetivo dela do dia, por exemplo, ou o objetivo que ela tem que seguir ao longo de um período, né, para fechar um projeto, por exemplo. Então, às vezes a pessoa ela quer subestimar muito né? Não conseguir organizar bem o tempo que ela tem Sim, disponível. acarreta muitas funções, muita coisa, muitas tarefas. Não sabe organizar essas tarefas. Muitas vezes não sabe analisar o que é importante, o que é urgente, o que pode delegar, o que não precisa mais fazer. Esse negócio do delegar também é Isso muito faz importante, muita né, cara? diferença. Porque às vezes tu tá postergando uma coisa que necessariamente tu teria que fazer, cara. Olha só Delega pra alguém. Perfeito. Olha só o que acontece. Tu precisa resolver uma coisa que gasta muita energia, que depende de ti, mas por algum motivo tu deixa de fazer aquilo para responder uns e-mails, para entrar no grupo de WhatsApp para uma discussão política. Não sei o que, para Ver um Reels. para responder alguém que tu não precisava responder naquela hora. Entendeu? Então tu começa a te perder. Só que muitas vezes isso é intencional. Isso gasta muita energia, isso eu posso fazer depois, ou então eu não tenho condição de fazer, eu vou me preparar melhor. E tu fica ali procrastinando, deixando isso para depois, empurrando para a barriga, e tu fica fazendo outras coisas que tu poderia delegar, entendeu? Então essa questão da organização é fundamental, de você saber o que é importante, o que É você emergente, pode delegar. né? Urgente, né? Tem até técnicas para isso, Sim, né? É urgente, posso delegar, né? Tem Deixa de fazer, deixa de não fazer, preciso fazer. exatamente. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vou, ao invés de eu parar 2 horas para lavar o meu carro, eu posso levar
pra alguém lavar, pô. Delega, exatamente. Eu delego isso. Tem gente que fica... Não tô criticando aqui. Porque às vezes pode ser uma terapia pro cara lavar, né? O cara gosta, não tem nada pra fazer. É uma forma de ele se distrair, tá escutando uma música, lazer. Não tem problema algum. Você só tem que você só tem que entender se aquilo tá alinhado com aonde você quer chegar. Se o que você tá fazendo naquele momento não tem nada a ver com o que você gostaria, né, de alcançar, você precisava pensar, parar para pensar, refletir se de fato você precisa fazer aquilo. Delegar, parar de fazer, entendeu? Às vezes eu ficava nessa discussão política absurda, aí às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas. No teu dia poderia no meu estar fazendo outra coisa, vendo né? política, pô. Isso é Não há foda. necessidade disso. Aí eu tô ali por quê? Porque gera prazer, gera motivação, só que gera estresse, gera discussão, gera briga. Então, pô, o que isso vai acrescentar nesse momento na minha vida, naquilo que de fato importa? E às vezes eu poderia estar com a minha filha, poderia estar com a minha esposa. Muitas vezes ela Fazendo brigou. uma leitura edificante pra ti. Fazendo uma leitura edificante. Muitas vezes ela brigou, poxa, até que horas tu vai ficar nesse negócio aí? Né? Até que hora tu vai ficar nessa problemática aí? Bora ficar aqui junto com a... Então, de fato, às vezes a gente se perde. Por isso que o Pedro falou. É uma constante vigilância. Não é uma constante cobrança, um constante estresse. É você estar sempre vigilante, porque de repente tu pode estar, de alguma forma, indo para um lado, motivado por algum prazer imediato, por alguma necessidade específica, e você deixou de fazer aquilo que de fato é importante. Teve um ponto que o Pedro falou que é fundamental, porque existe uma crença limitante. Qual é a crença limitante que eu acabei lembrando aqui? Que se eu quero uma coisa bem feita, eu vou lá e faço. Isso é uma crença limitante que você não pode ter, porque tem coisas que você deve delegar. Sim. Porque tem situações, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo real, meu caso. Eu não sei editar vídeo profissional para o YouTube, por exemplo, estava batendo minha cabeça, perdendo tempo, desfocando em outras atividades que seriam essenciais. Eu deleguei, paguei um editor. Hoje o cara, né, me envia o vídeo, só faço postar, facilitou demais a minha vida. Perfeito. Então a gente não pode ter essa crença limitante. Se eu quero algo bem feito, eu vou lá e faço. Não. Tem coisas, né, existem ações, existem objetivos de vida que outras pessoas podem estar realizando por você. Você não tem pessoas que estão ali assessorando, mas acho que tem o Pedro também, pois é. A gente está delegando tarefas. Porque senão tu vai ficar com tanta carga de trabalho que tu não consegue dar prioridade, não consegue resolver a tua vida, tu fica procrastinando. Essa é a maior evolução da vida, acho que de uma pessoa que quer trabalhar numa performance alta, assim. É aprender a delegar. Depois que eu tive um trabalhar em suporte, equipe, né, velho, com uma equipe assim, agora tem umas 8 pessoas trabalhando em sociedade comigo, de uma equipe. Cara, se eu não tivesse essas pessoas, hoje que eu tô pretendendo fazer, o que a gente tá executando seria impossível, cara. Inclusive, tu nem estaria aqui, né, gravando com a gente. Exatamente. Não estaria aqui, pois é. Porque eu tô aqui gravando, mas tem uma galera que tá já fazendo uma edição de uma postagem, já tá criando a ideia de um roteiro para um vídeo. Alguma que não estratégia, sei... né? Estratégia, tem um outro menino cuidando do tráfego, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica se preservando não, mas deixando de investir em coisas importantes, que se tu investir agora, tu vai dar um salto gigantesco logo mais. Porque aí tu vai ter mais tempo para investir em outras coisas que vão trazer mais ativos financeiros. Esses ativos vão pagar as pessoas que tu tá demandando, né, as ações, que tu vai pagar elas, enfim. Então tu só tende a evoluir. Depois que eu percebi isso, cara. Mas eu era muito disso, muito centralizador. Tem que tomar Por cuidado ser com muito isso. centralizador, eu procrastinava muita coisa também. E acabava não fazendo da melhor forma as Não coisas que faz tinha que bem fazer. feito, é aí não que tá faz, o velho. ponto. Cara, eu acho que essa relação de você ter a real noção de onde você quer chegar, né, objetivo, se planejar, se organizar, ser metódico, criar uma rotina, tem grande chance de você diminuir a procrastinação. Sobretudo aquelas atividades que você está procrastinando, que são necessárias você fazer para chegar num determinado objetivo. Mais uma vez, todo mundo procrastina. Não existe uma pessoa no mundo que não procrastina. O problema é
que muita gente está procrastinando em coisas importantes. Sim. Que são necessárias. Demais. Demais. Vive procrastinando, não faz, é para fazer, não faz um monte de coisa que... E aí vem vários problemas em relação a isso. Vem vários problemas, inclusive problemas de saúde mental. Então, é necessário que a pessoa tenha essa clareza. O que eu preciso fazer para tomar melhores decisões? E, ao mesmo tempo, entender o que está distraindo. Uhum. Porque, senão, tem que ter clareza, né? Não tem como, Pedro. A pessoa vai procrastinar. Se ela não tiver clareza, ela fica perdida. Se eu não sei o que eu quero, também não sei que decisão tomar, não sei que caminho eu vou... Então, é necessário que a pessoa ela tenha a compreensão do que ela precisa fazer para parar de procrastinar. Agora, claro, Moisés aí pode dizer a alguém, Moisés, mas eu sei o que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Tá muito estressado? Tá dormindo mal? Você não está entendendo a recompensa? Você não consegue criar estratégias para minimizar a questão do tempo? Né? Muito tempo, você tem muito tempo para alcançar essa recompensa. Tá organizando a tua agenda certinho. Tá organizando a tua agenda para que não fique muito esforço mental, você gastando com coisas que não deveria. Às vezes, cara, a pessoa acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Aí começa a ver um monte de notícia desnecessária, entra no ver política, né? Eu falo muito de política porque está acontecendo isso agora. E aí, na hora que ele vai precisar fazer algo importante, ele já demandou bastante energia mental para ficar no celular. Então, não tem como não procrastinar, velho, desse jeito. Se a pessoa não tiver a noção, o que eu preciso fazer na hora que eu acordar? Eu tenho que fazer isso, depois isso. Não tem. Qualquer distraçãozinha, o cara vai lá, pega, já foi. Mas vocês não sentem que é chato sempre seguir a mesma coisa certinho no mesmo dia ou não? Vocês gostam desse... Não, eu acho que... Na maior parte do tempo eu gosto, pra ser sério, mas tem dias que eu acho meio chato, que eu me sinto meio robotizado, sabia? Mas aí é o que a diferencia entre rotina e monotonia. Entendeu? Você pode criar uma rotina pra ti que seja mais parecido com o teu perfil mais comportamental. criativa, né? Chama de rotina mais criativa. É porque as pessoas confundem rotina e monotonia. Uma coisa é rotina, outra coisa é monotonia. Porque todo mundo tem rotina, pô. Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas se tu for ver de segunda a domingo, tu segue aquela rotina. A questão é que você precisa criar uma rotina que esteja ligada a um perfil comportamental teu. Eu gosto de rotinas mais criativas, eu gosto de ter isso, eu gosto de fazer dessa forma. Meu dia precisa ser mais produtivo se eu estiver fazendo isso. Então você, a partir do teu perfil comportamental, tu entende como é que tu vai gerir essa rotina. Não confunda. As pessoas não podem confundir rotina com monotonia. São coisas diferentes. Porque o cérebro não gosta de monotonia. O cérebro adora, inclusive, rotina. Sabia? Rotinas, porque... Quanto maior bagunça, pior pro cérebro. Sim. Rotina é algo que o cérebro adora. Quando você muda, para mudar de hábito, por exemplo, uma das melhores formas de você mudar hábito é criar uma rotina. Entendeu? Então é necessário. As pessoas confundem muito a questão de monotonia com rotina. Legal. Tem até uma próxima pergunta que já é a aplicação prática, né? O que fazer para diminuir a procrastinação? Vou começar falando uma percepção pessoal. Eu até comentei com vocês mais cedo que é aprender a dizer não. Sim. Então isso faz muita diferença na vida do ser humano. Se você diz sim para todo mundo, qual é a tendência? É procrastinar. É procrastinar, não tem jeito. Então em algum momento você vai ter que ser a prioridade na sua vida. E tem pessoas que falam justamente o sim para todo mundo porque ela não quer fazer a tarefa que ela deveria fazer. Perfeito. Até de maneira consciente. Ela fala assim para todo mundo, para todo mundo. Ela precisa escrever dar continuidade, sei lá, no mestrado, no doutorado, ou fazer um exercício, mas ligaram para ela fazer um supermercado, ou fazer uma coisa, ou resolveu... Isso dava para fazer depois. Poderia fazer depois. Então, aprender a dizer não, e isso aconteceu comigo. Chegou um momento que eu tinha que defender o doutorado e estavam me atribulando de tarefas. Eu comecei a falar, não, vou defender, eu vou defender, eu quero defender. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia defender, eu defendi. Porque se eu ficasse falando sim para todo mundo, em nenhum momento eu seria a prioridade. Então, para você que vive procrastinando, o tempo todo empurrando com a barriga, comece a dizer não. Isso vai fazer diferença. Uma outra dica que o Moisés falou é a clareza das ideias. Tem que ter uma clareza. Olha, o que eu tenho que fazer? Qual é a prioridade? Isso aqui eu posso delegar. Isso aqui
é urgente, isso aqui não é. Então a questão da Quero organização. até propor um exercício pra gente aí, de clareza. Ah, boa. Assim, objetivo, uma frase curta. Eu preciso fazer tal coisa. Beleza? Beleza. Vou falar a minha. Eu preciso ler pelo menos não, vai, uma média de 15 a 30 minutos de um livro que eu comprei recentemente, que eu quero muito, só que eu ainda não consegui me organizar para isso, e eu tô postergando. Então eu quero ler pelo menos 15 minutos dele todo dia, Perfeito. num horário antes de dormir, específico. Aí vem... Depois eu entro nesse assunto. Vai lá, Gilão. Que eu preciso, nesse momento, acabar a gravação do meu curso online. Eu tô, protelando. Eu tô procrastinando, já deveria ter acabado, não acabei. Faltam 3 vídeos e eu tô segurando. Mas e aí, como é que tu vai executar isso? Depois já tem tenho, isso, né? já Na verdade, tenho. Ah, tá. Tem a estratégia. Uma das estratégias... Mas depois deixa eu acabar o meu aqui. Eu preciso dar continuidade no curso de inglês. Preciso. Nossa, eu preciso urgente, do meu urgentemente. de alemão, É na isso real. todos nós Na verdade, é precisamos. importante e urgente. Né? Não é só importante, é importante e urgente. Aí vem uma das perguntas fundamentais para você ter uma maior probabilidade de deixar de procrastinar. Qual é a minha recompensa ao realizar essa tarefa? Então, toda vez que você estiver fazendo algo e aquilo é importante para você enxerga que aquilo é importante ou não, talvez essa pergunta te leve a uma resposta que aquilo não deveria ser feito. Tá executando. Não está executando. Então, uma das perguntas que você pode fazer é: qual é a recompensa que eu tenho ao realizar essa tarefa? Aí, essa pergunta te joga para uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal para você analisar, refletir. A principal, no caso. Como é que chama? A motivação principal. A Entendi. motivação principal, perfeito. Então, por exemplo, se tu falas agora, né, tu falaste uma situação agora, eu preciso ler o livro e tal, qual é a recompensa que tu tens? Tu tens que ter clareza. Entendi. Entendeu? O Odilon, qual é a recompensa? Eu preciso aprender inglês e tal, qual é a recompensa? Porque ao analisar a recompensa, eu gero um processo de motivação dentro do cérebro. Aquele negócio de dizer assim, motivação não é importante, eu já até falei isso várias vezes, né? Que é Isso balela. é uma balela. Você tem que ter motivação. Tudo na vida é motivação. E quando o cérebro não enxergar a motivação, você não consegue ser disciplinado, você não consegue sair do lugar. Porque a motivação está diretamente ligado com a recompensa. Então, o que te leva a fazer algo está diretamente ligado com o que você vai ganhar. E recompensa para o cérebro não é só prazer, que é uma das coisas que as pessoas falham muito em dizer, porque é prazer. Não. Recompensa para o cérebro é resolver algum problema. Pode ser alguma necessidade, por exemplo, comer quando você está com fome, pode ser realizar algum prazer, pode ser fugir de uma dor. Tu acreditas que tem gente que procrastina porque tem medo do que vai acontecer? Tem gente que diz assim, não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho medo do que pode acontecer. Eu não vou fazer. Então, a pessoa está procrastinando algo que ela tem noção, a realidade que aquilo é importante para ela, mas por que ela não faz? Por medo. Então, existem essas relações. O que é recompensa para o cérebro? Resolver algum problema. Pode ser ir ao encontro de uma necessidade, pode ser a questão de sentir prazer, ou pode ser fugir de uma dor. Entendeu? Então, isso é importante quando a gente fala de entender o que a gente precisa fazer quando a gente está realizando alguma tarefa. Legal. Para a gente finalizar, bora lá para uma aplicação prática. Eu falei do que a gente poderia fazer para diminuir a procrastinação, clareza, organização de ideias, aprender a dizer não. O que tu poderias indicar, Pedro, para a pessoa aplicar amanhã já? Beleza. Organização do horário, até mesmo quando tu for procrastinar uma ação. Exemplo. Tu precisa executar, por exemplo, preciso gravar uma série de vídeos. Aí eu poderia gravar alguns hoje e outros amanhã. Mas como eu sou procrastinador, eu vou deixar claro na minha mente que, eu tenho tempo livre amanhã. Só que muitas pessoas pecam nisso por não já definir o horário certo que ela vai executar no outro dia essa ação. Porque muitas vezes demanda mais tempo para iniciar, para ela entender como é que vai fluir aquela ação. Então,
às vezes ela vai deixar de fazer até mesmo no outro dia, porque ela não se programou, não soube o horário que ela precisava para executar e muito menos o horário que ela tinha disponível, entendeu? Perfeito. Então esse é um ponto muito importante também. Quando for procrastinar, pelo menos tenha mais consciência aí. É engraçado que as pessoas até falavam assim, que procrastinação é um fenômeno de prazer, né? Mas ela pode ser também uma fuga de uma dor. Uhum. Uma coisa importante é controlar o ambiente, cara. Sim. Você tem que chegar na sua casa hoje e tirar todas as distrações possíveis, se você tem a clareza de quais são essas distrações. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Cara, a pior coisa do mundo é você precisar de uma atenção, um foco atencional para realizar alguma tarefa e você tá com o celular perto. Se você precisa fazer algo, escrever, estudar, Não tem como se deixar o dedicar celular pra alguma ligado, mano. coisa. Cara, deixa o teu celular longe, desliga o teu celular, porque de fato as distrações elas são fundamentais para que você procrastine. Então é importante que você tenha clareza do que você quer, controle o ambiente de uma forma onde você tira essas distrações e você se organize para que você tome as decisões de acordo com a rotina que você estabeleceu. Uhum. Rotina é fundamental para eliminar a procrastinação. Uma das coisas que vocês falaram aí, que eu trouxe aqui, é a estratégia 2, 5, 10, porque uns falam 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Sim. Então, por exemplo, o Odilon precisa escrever o doutorado dele. Ele tá com uma preguiça de escrever e tal, o que ele faz? Ele simplesmente liga o computador, escreve 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos lá, alguma coisa. Faz a capa, faz sei lá, a introdução, um parágrafo da introdução. Eu preciso fazer exercício físico. Meu irmão, vista o tênis, coloque uma calça, faça 10 agachamentos. É dar o primeiro passo, né? Começar. Porque isso, olha só como tudo é cérebro. Isso dá uma informação pro cérebro que você tá mais perto do teu objetivo. Sim. E lembra que eu falei para você que quanto mais perto do teu objetivo, mais motivado o cérebro fica para realizar aquela ação, para alcançar aquela recompensa? Então, isso é importante para que avise para o cérebro, avise para o teu córtex cerebral que você está perto da recompensa. Por isso que a regra 2, 5, 10, né, que cada um fala uma coisa, estabelece essa relação direta motivacional do cérebro. Então, é interessante. Comece, faça alguma coisa que o cérebro vai entender que você está mais perto do teu objetivo. Essa questão do ambiente me lembrou uma situação. Toda vez que eu tava chegando em casa, eu ligava o videogame. Aí procrastinava. Ia jogar uma partidinha rápida quando via meia hora. Eu falei, não posso mais fazer Meia isso. hora de boa, mano. O Pedro joga Meia hora, 2 horas, eu não posso mais fazer isso. Tenho que estudar mais. Aí peguei o videogame e coloquei lá em cima Olha do aí, armário. tá Lá em valendo? cima. Desconectei, coloquei lá em cima. Toma-te. Porque quando eu comecei a chegar em casa, era o mesmo horário, mas, até eu pegar o videogame, tinha que subir uma escada, pegar o Sim. videogame, instalar, eu falei, eu não vou jogar, não Às vezes vale o a pato nem pena. lembrava, né? Que tu nem olhava pra ele. Exatamente, ia ter uma estratégia. Então, a questão do ambiente é muito importante. Um outro ponto que eu poderia citar também é você se recompensar ao longo do processo. Perfeito, Mas ter também clareza dessa recompensa para estar criando o hábito, fortalecendo, né? Esse hábito de estar executando as ações. Então, eu tenho 5 vídeos para fazer uma edição. Eu tenho que criar aqui 3 textos. Vou me programar para fazer isso, não sei claramente se eu consigo fazer isso hoje ou não. Se eu não conseguir, eu vou executar o que eu consigo dentro das minhas limitações e depois ali ter um período em que eu vou me recompensar, seja nesse dia ou seja no final da semana. Então, executei tudo que eu tinha que executar, agora eu vou ver um episódio da minha série preferida. Tranquilo, mas calma lá. Aí entra também a questão de automatizar, né, o processo. Ou eu vou dar um tempo, vou descansar aqui, ou... sei lá, porque tem a ideia de não precisar ver outra coisa, né? Depois que tu tá aprendendo ou executando. Senão prejudica. Se isso não for atrapalhar os teus objetivos, né? Mas ter clareza de interessante. ter uma recompensa ali, Sim. né? De se recompensar mais ao longo do processo. Sim, por exemplo, isso aí é bom até para mudança de hábito, mas é interessante a questão da procrastinação. Por exemplo, várias áreas da tua vida. Eu adoro sair para ir ao cinema com a Josi. Então, eu consegui completar uma tarefa, eu vou lá e Recompensa, Legal. né?
marco um dia da semana para ir com ela no Perfeito. cinema. Marco alguma coisa que isso vai valorizar alguma área da minha vida que está alinhada ao que eu quero. Então, ok, eu fiz algo que me fez crescer profissionalmente, bati uma meta. Agora, qual é a área da minha vida que eu gosto, que preciso dar continuidade e que isso vai me ajudar e vai trazer prazer para mim, entende? Então, você pode estar relacionando isso. Eu consegui bater uma meta, agora qual é a área da minha vida que eu gosto de fazer? Eu preciso melhorar a minha ansiedade. Eu vou, sei lá, passar um dia em alguma praia, fazendo alguma coisa. Legal. Que aquilo é para mim legal, prazeroso, que aquilo traz algum benefício. Então, essa recompensa, ela tem que ser prazerosa, mas que tem que trazer algum benefício para ti, não te atrapalhar, Sim, entende? sim, sim. Então, isso é interessante. Legal. Porque o que as pessoas fazem quando eu coloco uma meta de exercício físico? Você bateu a sua meta. Ela não pode, de repente, bati minha meta, pizza. vou comer uma... Vou pro rodízio Uma de pizza pizza. Ô, mulher, bati minha meta. Qual é a recompensa? Eu vou para um rodízio de pizza. Aí já era, né? Pode crer. Aí quebra tudo, né? Então você tem que ter essa noção do que você precisa fazer que vai te ajudar a crescer em outras áreas da tua vida que pra ti é prazeroso pra caramba, entendeu? Sim, sim. Então, galera, pra gente finalizar, aplicação prática, ó, disciplina, foco, aprenda a dizer não, tenha uma hierarquia de tarefas. Controle o ambiente. Controle o ambiente. Para vocês aplicarem já hoje ou quem sabe amanhã. Na verdade, hoje para não procrastinar. Exato. Essa foi boa. Nada de amanhã. Hoje, Vai fazer aplica hoje. E se for amanhã, saiba muito bem um horário que você vai executar. Eu preciso ler o livro, nada de amanhã. Pega esse livro, lê uma página, mas vai Exatamente. hoje, começa hoje. Já vai fazer diferença. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Como sempre. Hoje fui eu, porque eu que trouxe o bolo. Muito obrigado. Tivemos bolo, sorvete Pedro. Guaraná. Não esqueçam qual é a estratégia, Moisés. 3C. Compartilha, comenta e curte. Essa é a estratégia para o nosso vídeo engajar Chegar de em uma 1 milhão forma aí de visualizações, linda. Moisés. 1 milhão, já pensou? Ser lindo, hein? Também Ajuda a gente aí, pô. Quero agradecer também os meus amigos aqui de bancada, que a gente está completando o 10º 10 episódio. episódios. Né? Aí, Caramba. cada vez É mais nóis, é próximo nóis. aí do número 100. Verdade. Faltou Então- 90% aí. Mas já, Mas foi já 10 esteve concluído. mais longe, já Foi. esteve mais Exatamente. distante. Show Né de não? bola. Isso é pra gente uma satisfação. Existe um motivador pra gente estar aqui. E um deles é ajudar você a realizar os teus sonhos. E pode ter certeza disso. Que um dos nossos objetivos é trazer conteúdo de qualidade para que você consiga realizar os teus sonhos. Eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou pra caramba. Coloca aí no comentário que a gente vai ficar muito feliz em saber. Bacana. Eu me surpreendi com esse episódio, cara. Tá Foi lindo, muita né? informação, Muito, né? velho. É arrepiado. Tô te falando. Galera, Valeu, galera. valeu. Até o próximo episódio. Fui! Falou. Fui.